Observem que o Cirineu foi colocado à cruz para ajudar o mestre, mas foi o mestre quem levou a cruz até o Calvário. Normalmente, por uma ação pieguista, nós ficamos com muita peninha dos nossos pacientes, e pena não resolve o problema. Deveremos ter uma atitude de muito boa ação racional. Discutamos o problema com a pessoa, orientemos corretamente, mas digamos à pessoa que ela terá que fazer a sua parte. A casa espírita, como escola e como hospital, dará a orientação e a terapia, mas o paciente terá que submeter ao tratamento e à dieta. É muito comum pessoas perguntarem assim: seu Divaldo, eu estou com um parente doente, mas ele não quer saber de espiritismo. E o que a gente pode fazer por ele? Orar. Mas não podia dar um jeito? Não. Se eu tomar o remédio, eu é que fico forte, ele continua doente. Se a senhora tomar o remédio, vai destrabalhar seu organismo, porque a senhora não está doente. Ele é que está doente. Ai, se eu trouxer uma camisa dele, que o povo também arranjou esta, para a gente dar passe na camisa, será que ele fica bom? Eu digo, não, a camisa pode ficar muito magnetizada, mas vai para a lavadora e desaparece. Quer dizer, são superstições que estamos tentando introduzir no espiritismo. Superstições. Se não houver o desejo da pessoa de auto-melhorar-se, a dor tem a função saudável de trabalhar a nossa teimosia. Não é castigo, é mecanismo de autodescobrimento. Então, quando a pessoa chega com um problema, digamos-lhe o que deve fazer. Nós, os dirigentes, os mais experientes, que temos o dever de conhecer mais a doutrina, expliquemos como é o mecanismo, mas não tentamos deixar a pessoa iludida que nós vamos resolver. Há uma outra coisa muito dolorosa em algumas áreas do nosso movimento. Há lugares até que chegam a dizer quantas sessões de desobsessão são suficientes para curar, ou quantos passes. Eu tenho até medo de dizer, porque pode ser que aqui haja, mas faz de conta que eu não sabia. A pessoa usa um cartãozinho. Toda vez que vai tomar o passe, fura, porque se necessita de 9 passes. Você de 6, você de 8. Eu tomo passe até hoje, há 40 e tantos anos, e ainda estou deste jeito. Como é que conseguem fazer que a pessoa fique boa com 3 desobsessões? Chega um paciente com uma problemática grave, vai para a sessão de desobsessão, e esse paciente vai assistir uma sessão de desobsessão, é de uma leviandade esta proposta que não tem cabimento. É um desconhecimento do livro dos médiuns, quando Allan Kardec fala das sessões experimentais. A sessão mediúnica é de alta respeitabilidade, deve ser constituída por pessoas sérias, responsáveis, que se estimem entre si. Como nos podemos atrever a trazer pacientes com problemas psicológicos e mentais para que participem das reuniões mediúnicas? Onde eles estiverem serão beneficiados, desde que se predisponham mentalmente à terapia, mesmo nos casos mais graves, e que a família esteja disposta a contribuir. Outros dizem que necessita de X passes. Como podem saber? Como tomando 3 ou 3 mil passes eu poderei ficar bom, se eu não arranco o plug da tomada dos meus problemas? Posso até não necessitar de passe nenhum, se eu me resolver pela minha transformação moral. Essa proposta de Kardec, que nos leva a conhecer o verdadeiro espírita, pelo esforço que empreende para lutar contra as suas más inclinações, para trabalhar a fim de ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. A doutrina espírita não transfere responsabilidades, responsabiliza-nos seguindo aquele código de Jesus: mais se pedirá àquele a quem mais se deu. Então procuremos ser generosos e amigos, mas não ludibriemos os que nos buscam com todos estes arquétipos de transferências. Há muitos anos nos encontramos na seara, e muitos aqui têm experiências equivalentes. As pessoas chegam com todas as superstições que trouxeram das doutrinas anímicas, do africanismo, nas doutrinas solucionadoras dos problemas alheios. Joana de Anjos me ensinou o seguinte: o espiritismo é o consolador, mas não é o solucionador. Ele consola, mas a solução nós é que damos.
pelos elementos que o Espírito nos propicia para arrancar as causas que geram aflições. Porque não adianta consolar agora sem erradicar o fator que gera os conflitos. A pessoa continuará mudando de problemas. Conheço amigos que sempre que eu os encontro estão com problemas diferentes. Saem de um para outro problema, porque isso faz parte do seu comportamento psicológico. É esse comportamento do coitadinho. A pessoa adora ser coitadinha. Às vezes me queixa. E eu não digo coitadinho. E fico assim. Mas de volta você não tem pena? Não, eu acho natural. Ah, mas todo mundo tem. E eu disse, é por isso que você ainda não resolveu o seu problema, porque você gosta de ser infeliz. Na hora que você resolver pela sua felicidade, nossa, mas está muito duro. Eu estive com o médium tal, ele até chorou. Eu digo, eu já sequei as lágrimas há 40 anos. E concluo com uma resposta do Espírito Emmanuel ao venerando médium Francisco Cândido Xavier. Ele tinha o hábito de atender de pé as pessoas. E ali era um confessionário. As pessoas já não encontram mais padre desocupado, está tudo engajado para confessar. Corre para o consultório da psicanálise ou para o médium espírita. Então ele tem que maneirar um pouco e tirar esse consultório de psicanálise mediúnica, estimular as pessoas, dar dignidade, fazê-las agentes multiplicadores, libertá-las. Muito bem. E o Chico ouvia coisas de tremer o chão. Certo dia um homem lhe disse, venho lhe fazer uma confissão porque eu não aguento ficar em paz com a consciência. O senhor ouviu falar daquele homicídio tal? É, eu ouvi. Fui eu quem matou. E o Chico, pum, desmaiou. Desmaiou e quando ele voltou assim aturdido, Emmanuel lhe disse, se o senhor não tem condições de ouvir as almas com dignidade, a partir de agora ouça sentado. E quando desmaiar, desmaie com elevação. Encoste só a cabeça da parede. Porque é um desvirtuamento. O que é que ele podia fazer para este homem?